Olá, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, graça, misericórdia e paz. Fiquei esses dias sem gravar porque tive problema de saúde, fui para o hospital e fiquei aí em tratamento, mas graças a Deus hoje já estou bem melhor. E vamos ao áudio de hoje, quero compartilhar 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O apóstolo João aqui diz: vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Para que eu e você nos tornássemos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. O Pai precisou enviar o Filho dele para morrer numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, a nossa reconciliação com Ele e nos conceder a vida eterna. Agora preste atenção numa coisa. Todos são filhos de Deus no sentido de dar quem deu a vida a cada um, a toda a humanidade, foi Deus. Nesse sentido, sim. Mas só é filho de Deus aquele que se arrepende, reconhece que é pecador e recebe e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando o indivíduo se arrepende e nasce de novo pelo Espírito Santo, ele se torna filho de Deus. Em João, capítulo 1, verso 12, mas diz assim: mas a todos quanto receberam, falando de Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creiam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, só é filho de Deus, só é adotado na família de Deus aquele e aquela que recebe e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vou repetir João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque quando uma pessoa se arrepende e crê e recebe e confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele é perdoado, justificado, reconciliado com Deus e é adotado como filho de Deus. O verso 13, ele diz assim de João 1,13, os quais não nasceram do sangue, ou seja, você no seu nascimento biológico, você nasceu do sangue, do relacionamento do seu pai e da sua mãe. E para se tornar filho de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus e da vontade de Deus. E eu te pergunto nesta manhã, você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Essa afirmação é fácil de ler, porém nem sempre de internalizar. Ou seja, internalizar que você é filho é filha de Deus. Para você internalizar essa relação, essa declaração, você precisa nascer de novo. Você precisa crer em Jesus. Você precisa confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Que maravilha! Por isso que o João está falando, vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, nós somos. Quem é filho de Deus nesta manhã para você? Filho de Deus é somente aquele que se arrependeu, confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, crê em Jesus, no Filho de Deus. E agora, olha bem, e mais, João fala assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que promessa gloriosa. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ou se nós morrermos antes, e quando ele voltar a ressuscitar, nós vamos ser semelhante a Jesus Cristo. Nós vamos receber um corpo glorificado, vamos ser semelhante a Jesus. Aí o plano e o projeto de Deus será consumado nas nossas vidas quando ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus não falhou quando criou o homem. E nós seremos semelhantes a Jesus Cristo quando ele voltar. Ou se nós morrermos, se quando ele voltar, seremos arrebatados. Ou se morrermos antes, quando ele voltar, nós ressuscitaremos com um corpo glorificado. Este é tremendo, este amor de Deus. Por isso que João fala: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. E você crê neste amor? Você recebeu esse amor? Você confessou Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador? Se você se arrependeu, confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi perdoado, reconciliado com Deus, recebeu a promessa da vida eterna e foi adotado como filho e filha de Deus. Que maravilha! Pensa nesse amor, pensa no valor que você tem para Deus, que ele chegou ao ponto de enviar o seu filho para morrer numa cruz pelos seus pecados. Senhor, meu Deus, obrigado por tão grande amor. Obrigado por Jesus Cristo ter morrido naquela cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, para nos dar uma eternidade maravilhosa e para nos adotarmos como filhos e filhas dele. Obrigado, Senhor. E eu te clamo nesta manhã em nome de Jesus, por aquele que ouvir e assistir esse vídeo. Se ele ainda ou ela ainda não é filho do Senhor, que ele possa se arrepender, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim se tornar filho e filha do Senhor, em nome de Jesus. Para mim e para os demais que, como eu, já temos essa certeza interna que somos teus filhos, que nós possamos, meu Pai, caminhar firme como filhos e filhas do Senhor e honrar o Senhor, glorificar o Senhor e agradecer ao Senhor por tão grande amor. Mais um dia de vida o Senhor nos concede. E eu te clamo por mim, pelos meus familiares, por cada um que ouvir e assistir esse áudio, esse vídeo, e os seus familiares. Que tenhamos um dia ricamente abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor. E que tudo que fizermos nesse dia, tenhamos as bênçãos do Senhor, e que tudo que fizermos nesse dia seja agradável ao Senhor. Excelente e abençoado dia em Cristo Jesus, o Senhor.